Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A decisão que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo, ela versa sobre juízo arbitral, cláusula de convenção de arbitragem, título executivo extrajudicial, ajuizamento de execução perante o juízo estatal. Vamos conversar sobre isso já já. O julgado está em segredo de justiça, algo que é muito comum na jurisdição arbitral. Por conta disso, não vamos ter a ementa, e os senhores vão ter na descrição desse vídeo a referência completa do julgado, que nós que acompanhamos as sessões de julgamento conseguimos perceber, extrair, que é o recurso especial 2.032.426 do Distrito Federal. E também na descrição do vídeo vocês vão encontrar a referência completa a informação do inteiro teor aqui do informativo de jurisprudência número 770 do STJ. O que nós tivemos na origem que embasou essa controvérsia analisada pelo STJ? Nós tivemos a celebração de um contrato particular por duas empresas, assinado também por duas testemunhas. E nesse contrato constava uma cláusula de confissão de dívida de uma empresa para outra no valor de R$500 mil e o compromisso de adimplir essa dívida em 360 dias. E no contrato também havia uma cláusula prevendo que qualquer controvérsia decorrente do contrato seria dirimido pela Câmara de Comércio Brasil-Canadá, pela jurisdição arbitral da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. E por fim, o contrato era garantido por uma seguradora. A seguradora se comprometeu a honrar os compromissos da contratada, aquela que confessou a dívida, caso ela não cumprisse suas obrigações, e foi o que se deu justamente na hipótese, o inadimplemento. E a seguradora veio a se subrogar no crédito, de acordo com o artigo 786 do Código Civil. Paga a indenização, o segurador subroga-se nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano. Então foi justamente o que o credor deixou de ser uma das partes contratantes, ele já recebeu a quantia do segurador e o credor passa a ser, portanto, a seguradora. Eis que a seguradora ajuizou uma ação de execução por título extrajudicial, cobrando lá os 500 mil previsto em contrato. Por que a seguradora ajuizou execução por título extrajudicial? Porque o artigo 784, no seu inciso 3º, prevê que é título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Foi justamente o que se deu na hipótese. O contrato foi assinado pelo devedor, por uma das empresas contratantes que confessou, e por duas testemunhas. Aí surge controvérsia quanto à existência da cláusula compromissória. Teci aqui algumas observações breves sobre a arbitragem. A arbitragem é regida pela Lei 9.307 de 96 e consiste em uma técnica de heterocomposição, quer dizer, resolução da controvérsia por um terceiro. E o que caracteriza a arbitragem é que o julgador, o terceiro que vai resolver a controvérsia, ou o árbitro, ele é escolhido pelas partes, diferentemente do juízo estatal, do juiz de direito, né? O artigo 3º da Lei da Arbitragem prevê que a instituição da arbitragem se dá mediante convenção de arbitragem. E a convenção de arbitragem pode ser por uma cláusula compromissória ou por um compromisso arbitral. Compromisso arbitral, ele se dá em concreto, independentemente de ter havido uma cláusula compromissória ou não. Já a cláusula compromissória é uma cláusula prevista em um contrato.
Então, suponha que as partes celebraram um contrato ou as partes têm uma relação jurídica obrigacional qualquer que não tem uma afirmação prévia de que vão resolver na arbitragem. Nada impede que elas sentem e decidam instituir o juízo arbitral. Como não houve nessa hipótese uma cláusula prévia de arbitragem, vai ser um compromisso arbitral. Só que é comum, como se deu no caso, quando da celebração da avença, já se pactue, no contrato que prevê todas as obrigações, já se pactue uma cláusula prevendo a instituição futura, se for o caso de controvérsia, da arbitragem. É a tal da cláusula compromissória. E a cláusula compromissória está prevista no artigo 4º da Lei da Arbitragem. A cláusula compromissória ou cláusula arbitral é justamente uma cláusula prevista no contrato que, de forma prévia e abstrata, as partes se estipulam, se obrigam a resolver qualquer conflito futuro relacionado àquele contrato, não por meio da jurisdição estatal, mas sim por meio da arbitragem. Então, essas as observações relacionadas à arbitragem, à cláusula arbitral ou à cláusula de arbitragem, muito rapidamente. E aí o primeiro ponto que surgiu, a primeira controvérsia que surgiu nesse julgado foi o seguinte: estávamos diante de um contrato com uma cláusula de arbitragem. Como é que a seguradora que se subrogou, como é que o credor atual propõe uma execução, ao invés de propor a jurisdição arbitral? Porque o artigo 8º, no parágrafo único, prevê que compete ao árbitro decidir, de ofício ou por provocação, questões relacionadas à existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contém a cláusula compromissória. O artigo 485, inciso 7º do CPC, por sua vez, prevê que a hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, quando o juiz de direito, então aqui foi proposta uma ação judicial, em que pese a cláusula de arbitragem, mas aí o juiz reconhece a existência de convenção de arbitragem e julga extinto o processo sem resolução do mérito. Então, quer dizer, realmente, havendo uma convenção de arbitragem por cláusula compromissória ou por compromisso arbitral, a jurisdição estatal tem-se por afastada, porque compete ao árbitro definir quanto à existência e validade da convenção e do próprio contrato. É, portanto, hipótese mesmo de extinção do processo sem resolução do mérito, a princípio. Só que nesse caso aqui, o contrato que previu a convenção de arbitragem, a cláusula arbitral, ele é também um título executivo extrajudicial, como nós vimos lá do artigo 784, inciso 3º do CPC. E por que a seguradora agiu correta em propor a ação de execução judicial? Porque não faria sentido instaurar arbitragem para fins de execução, porque o árbitro ele é desprovido de poderes executivos. O árbitro não possui poder coercitivo. O árbitro não pode praticar atos constritivos e expropriatórios de bens do executado para satisfação da dívida. O árbitro ele vai até, portanto, o acertamento da controvérsia, a definição numa etapa cognitiva da controvérsia, portanto. Mas a execução ele não faz. Mesmo quando o árbitro julga mediante uma sentença arbitral uma controvérsia e impõe uma obrigação a uma das partes, em havendo descumprimento, ele não pode avançar para etapas executivas. Então, nesse caso, e por que não? Porque ele é desprovido de poderes executórios, poderes coercitivos. Então, seria contraproducente, seria ilógico e irracional que a seguradora ajuizasse uma execução perante a arbitragem, sabendo que o árbitro não pode fazer nada em vias executivas. E aí, a título de jurisprudência, mencionou-se, e eu trago para vocês, o RESP 1373-710 de Minas Gerais, de onde consta justamente que, havendo no contrato cláusula compromissória com confissão de dívida
e o contrato consistindo em título executivo extrajudicial, é possível que se proponha uma execução na jurisdição estatal. Possibilidade. Então, esse foi o primeiro ponto. Se o contrato que prevê a cláusula de arbitragem, cláusula arbitral, cláusula compromissória, ele é também um título executivo extrajudicial, nada impede que se ajuize a tutela executiva perante o Estado, por esta razão de que o árbitro é desprovido de poderes executórios e só resta mesmo ao poder a jurisdição estatal resolver praticar essa atividade executória. Muito que bem. Então, a execução estava em trâmite lá da seguradora em face de uma das contratantes lá que fez a confissão de dívida. Mas e se o executado pretender se defender, né, numa execução judicial? Qual é a forma de defesa? A forma de defesa são os embargos à execução, previstos no CPC a partir do artigo 914. Os embargos à execução têm natureza de ação autônoma, incidental e de natureza cognitiva, com uma certa liberdade argumentativa. Veja o 917. Nos embargos à execução é possível se alegar qualquer matéria que seria lícito ao executado deduzir como defesa em processo de conhecimento. Opa, processo de conhecimento. Os embargos à execução têm natureza cognitiva, ele pode alegar qualquer matéria de defesa? Pode. Ué, mas o árbitro, ele não tem jurisdição para o acertamento da controvérsia, para prover sobre a existência, a validade das cláusulas do próprio contrato? Sim. Então, como é que vai ser ajuizada uma ação de embargos à execução? E a resposta é justamente que não pode ajuizar ação de embargos à execução. O executado que pretenda se defender tem que acionar a jurisdição arbitral. Então, veja, havendo uma cláusula de arbitragem, isso não impede a propositura de uma ação de execução, porque o árbitro não pode praticar atos executivos. Mas a defesa na execução é uma ação incidental cognitiva, e isso é justamente o que o árbitro pode fazer. Então, quando as partes assinaram a cláusula arbitral, elas excluíram a análise do acertamento do direito, da declaração do direito, a função, a atividade cognitiva da jurisdição estatal. Então, quem é que tem que prover sobre a cognição, a atividade cognitiva, jurisdição cognitiva? Não é o juiz de direito, não é o Poder Judiciário, mas é o árbitro. Então, o que a parte vai ter que fazer aqui para ter uma defesa efetiva? Ela vai ter que acionar o árbitro, propondo uns embargos à execução, uma ação arbitral, para se defender de uma execução em curso no Poder Judiciário. E o que ela pode pedir no Poder Judiciário, na execução judicial, é naturalmente a suspensão da execução. O 919, parágrafo 1º, prevê que os embargos à execução, se fossem em juízo, jurisdição estatal, não tem efeito suspensivo, mas a parte pode obter o efeito suspensivo, desde que ela requeira, desde que ela garanta o juízo, desde que ela observe os requisitos da tutela de urgência, fumus boniuris e periculo in mora, observando os parágrafos do artigo 919 do CPC, portanto, ela pode pedir ao juízo estatal que suspenda o curso da execução, a prática de atos executórios, não porque ela, no juízo estatal, ajuizou embargos à execução, mas porque ela provocou a sua defesa lá na arbitragem. Então, você vai só trocar o 919, embargos à execução, por acionamento do juízo arbitral. Então vai dizer, excelência, juiz de direito, suspende essa execução aí, que eu preenchi os requisitos, faz o que você faria se fosse os embargos à execução, só que não são. Eu estou discutindo aspectos cognitivos lá na arbitragem. E aí, resolvendo lá a questão, uma das partes vai trazer para cá, para o senhor seguir
com a execução, se for o caso. Então, quais foram as conclusões que o STJ chegou nesse julgado em segredo de justiça, como estamos a ver? Primeira conclusão: a existência de cláusula de arbitragem não pode impedir a execução de título extrajudicial perante a Justiça, justamente porque esta é a única competente para o exercício de medidas que visem a expropriação de bens do devedor. Desse modo, mostra-se correta a iniciativa da credora subrogada, a seguradora, que ajuizou a execução de título perante o Poder Judiciário, pois outro modo não haveria de receber seu crédito, na hipótese de renitência no cumprimento voluntário das obrigações contratuais. Agora, não compete ao juízo estatal, em execução de título executivo extrajudicial, que contém a cláusula compromissória ajuizada por credor subrogado, analisar questões alusivas às disposições do contrato em si, o que deve ser discutido na jurisdição arbitral. Ok? Então, essas as observações que eu separei para fazer com os senhores nesse vídeo. Por hora é só. Fiquem com Deus e até a próxima.